Irmãos, agora sim, agora nós vamos ler a Bíblia. Nós estamos falando aí já há mais de um mês sobre o juízo de Deus. Tem muita coisa para falar sobre o juízo de Deus. Aos poucos, cada domingo nós estamos falando e vamos continuar falando do juízo de Deus. Nós vamos ler São João 12, então, de 44 a 50, leitura responsiva. Olha o que diz a palavra de Deus sobre esse assunto muito pertinente, que já temos falado bastante, sobre o juízo. Diz assim a palavra do Senhor: E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem escrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém? Vamos orar nesse instante, irmãos. Curve a sua cabeça. Peça ao Espírito Santo de Deus que tenha essa liberdade de entrar na sua vida, no seu coração e te ensinar a todos nós, ok? Pai de amor, Deus bendito, te damos graças, ó Deus, pela exposição da Tua palavra agora, que o Teu Espírito Santo tenha essa liberdade de nos convencer, de nos ensinar, conforme a Tua vontade. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos. Às vezes, quando nós falamos esse assunto de juízo, e temos dito aqui, domingo passado inclusive, nós já estamos agora na 8ª mensagem sobre o juízo, não é? E vocês têm acompanhado, tem essa implicação dessa aparência jurídica, e até nós falamos que nós, humildes pecadores, não é? Afrontosos pecadores também, nós estamos sendo processados. Eu sei que ser processado nessa instância, de um modo natural, já não é coisa boa, né? Olha, eu recebi um processo aí e tal. Você vai ter que correr atrás e saber como é que é esse processo, como instalar, como verificar, como sair dessa situação. Já é desagradável, concorda? Amém? É desagradável. Agora imagina que nós estamos sendo processados pelo nosso próprio Deus. Só que é um processo não só de juízo, de condenação, mas é um processo de oportunidade, de absolvição, de misericórdia e de amor. É diferente. E hoje eu gostaria que você pensasse nesse juízo, não como algo assim terrível, nossa, juízo, meu Deus, e agora? Não, mas que você pensasse como algo bom, algo maravilhoso, que vai acontecer com você. É uma oportunidade que você está tendo ao ouvir essas preleções, para que você não fique tão ansioso, porque a ansiedade é uma coisa ruim hoje, né? Hoje é bom evitar a ansiedade, às vezes não tem jeito, mas que ela traz a depressão, ela traz o medo, ela traz o pânico, inclusive. E agora imagina você ficar
deprimido, estressado por causa do juízo, sem saber o que vai acontecer com a sua vida, com a sua alma, ficar no desespero e ficar com medo. Não precisamos ter medo. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Ele nos concede oportunidades. Só precisamos apegar a essas oportunidades. Eu lembro que domingo passado nós falamos para vocês o porquê que Deus ordena, que Deus dá ordem na sua justiça mandatória nesse processo. Fizemos várias comparações com a Carta Magna do Brasil, com a Carta Magna dos crentes e da igreja, que é a Bíblia, Palavra de Deus, e nós respondemos para vocês por que Deus manda fazer tanta coisa. E coisas difíceis às vezes, como por exemplo, cumprirmos certos mandamentos na Bíblia. E nós respondemos para vocês que é para sermos disciplinados. Imagina um filho de Deus indisciplinado. Um filho de Deus rebelde, um filho de Deus vivendo a revelia do pai, da proteção do pai, do amparo do pai, dos cuidados do pai. Não. Então, essa justiça mandatória dentro desse processo é para sermos filhos disciplinados. Quando Deus olha para você assim, é como um pai aqui olha para o filho dele, que é bem disciplinado. Ô filho, esse filho só me dá alegria. Tem alguns pais aqui assim, que olha para o filho e pode dizer isso aí, sim ou não? Sim. Quantos podem dizer sim? Sim. Não, bastante, pais e mães aqui. Porque o filho é disciplinado. Aquele filho que já está com 15, 20 anos, 25, 30, talvez até casado, ele foi criado num ambiente religioso, ele foi criado aos pés da palavra de Deus, ele não se tornou um inveterado em bebida alcoólica, nunca usou droga, nunca frequentou antros de corrupção sexual, os seus pés nunca pisaram supostamente uma boate. São pés santos, mãos santas e mentes santas. Aí você olha para ele e diz: eu me orgulho desse meu filho, que bênção, disciplinado. Porque é justamente isso, Deus ele manda nós realizarmos as coisas para sermos disciplinados. Se você não falasse para o seu filho: filho, toma cuidado, hein? Vamos para a igreja, não vai para esse lugar, não anda com essa companhia. Se você não mandasse no seu filho, ele não ia trazer esse orgulho para você como pai ou como mãe. Você entendeu agora por que Deus manda? Ele manda para sermos disciplinados. E eu falei para vocês que Ele também manda para participarmos da sua santidade, da santidade de Deus. A santidade são valores espirituais que Deus tem para nós nos aproximarmos dEle e gozarmos dessa atmosfera espiritual de Deus. Então, Deus dá essa oportunidade para nós participarmos da sua santidade. Então, quando você, por exemplo, olha, você é um cristão, um crente, você entra numa igreja, num templo, por exemplo, e você se ajoelha e invoca o nome de Deus e de Jesus. Invocar o nome de Deus e de Jesus, não é de outra coisa não serve. É exclusividade, Deus, Jesus. E você se ajoelha e pede a Deus, se curva para Ele, confessa a Ele. Você está participando da santidade de Deus, porque Deus manda fazer isso. Manda você frequentar a casa de oração, se encurvar perante Deus, orar, para participar da santidade dEle, de Deus. Você sendo um tremendo pecador, nós, sendo tão ingratos pecadores, mesmo assim, nós vamos participar da santidade de Deus. Ele se aproxima para nos abençoar e perguntar para você: o que você quer, meu filho? Estou aqui para te ajudar. Eu sei o que você está passando, eu sei o que você está sentindo. Você entrou aqui, se curvou na minha presença. Eu sou o grande eu sou. Eu estou aqui para abençoar a sua vida e a sua família. Eu estou contigo. Absorva o meu poder, a minha misericórdia.
Então, você se torna um participante da santidade de Deus. Mas falamos também para sermos instrumentalizados por Deus. Você tem a oportunidade de se tornar um instrumento na mão de Deus. Olha que coisa linda. Imagina você, eu, pecador, né? Imagina as nossas indignidades e afrontas contra Deus, e Ele concede a oportunidade para você de se tornar um instrumento. Por isso que Ele manda: olha, frequenta a minha casa de oração, obedeça os meus mandamentos, faça isso, leia a minha palavra, se torne o meu servo. Ele vai dando mandamentos, como nós vimos aí, vários mandamentos, nessas preleções anteriores, que a gente fica até assustado, mas quanta coisa que Deus manda fazer. Mas olha que é para nosso bem, para sermos instrumentalizados, instrumentos de Deus. Quem seria Moisés, por exemplo, se ele não se achegasse àquela sarça ardente naquele glorioso dia, quando Deus fala com ele: Moisés, tira os teus sapatos, porque o lugar em que estás é terra santa. Quem seria o Moisés? Seria apenas um Moisés escravo no Egito. Mas a partir daquele momento em que ele se chegou a Deus, se colocou no altar do Senhor, viu a manifestação de Deus, uma suposta teofania ali, Deus falando, a sua voz com Moisés. E Deus disse para Moisés: agora você vai voltar ao Egito, não para ser escravo, mas para libertar meu povo. A partir daí, Moisés vai se tornar um instrumento de Deus, irmãos. Mas Moisés era tão pecador quanto eu e você. Aliás, ele havia saído do Egito por ter fugido com medo de Faraó, por ter matado um egípcio. Era tão pecador quanto eu e você. Mas ele se aproxima de Deus. Ele quer participar dessa instrumentalidade. E Deus fala: você será meu instrumento. Você vai lá para libertar o meu povo. E ele começa a ver então o que é ser um instrumento. Ele começa a ver o que Deus poderia fazer através dele, através da sua mão, através dos seus apetrechos, como por exemplo aquele cajado que abriu o Mar Vermelho. Imagina, Moisés era apenas agora um pastor de ovelhas, e agora não, agora ele é o libertador, ele é um protótipo de Jesus, ele é o grande libertador. Ele vai instituir a Páscoa, ele vai fazer tantas coisas maravilhosas, porque ele agora se tornou um instrumento de Deus. É por isso que Deus manda, é por isso que Deus chama. Talvez você está tendo um chamado de Deus. Escute o chamado, irmão. Deus quer fazê-lo um instrumento no seu reino. E aí, por fim, nós falamos domingo passado, para alcançarmos uma eternidade com Deus. Por que Deus manda você fazer isso ou fazer aquilo? Como já vimos, porque Deus quer que você alcance uma eternidade com Ele, que é o seu Pai, que é o nosso Pai. Deus não quer perder nenhum filho, falamos isso também domingo passado. O desejo de Deus é que todos se salvem, diz Paulo escrevendo a Timóteo, e que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja a salvação sua, Deus deseja a nossa salvação, porque é muito melhor do que você e eu. Ele sabe como é que é o inferno, ele sabe como o inferno é terrível, ele mesmo criou o inferno, ele mesmo colocou lá os demônios, ele colocou o inferno, os demônios e Satanás em estado de condenação, e Deus sabe o quanto é terrível viver naquele lugar, ficar naquele lugar para sempre, condenado eternamente. Então ele não deseja que nenhum filho dele se perca, por isso ele manda, ele ordena. Às vezes ele fala bravo: filho, presta atenção. Às vezes você vê um texto na Bíblia e fala: meu Deus, Deus está, que isso? Pois é, mas é porque Ele não quer o seu sofrimento eterno. Você é um filho de Deus. E quando nós falamos desse processo que Deus estabeleceu, é coisa maravilhosa, irmãos. Se vocês um dia tiverem a oportunidade de ler um livro chamado Entendes o que Lês, de Gordon Free e Douglas Stuart, esse livro é muito bom. Ele fala, nesse livro,
desse processo de Deus. Ele pega alguns textos do Antigo Testamento, principalmente, para mostrar justamente o que nós estamos vivendo diante desse processo. Ele fala assim, eu vou ler aqui resumidamente, para você ter uma ideia como ele coloca. Em Isaías 3, 13 a 21, Oséias 3, 13 a 17, e Oséias 4, de 1 a 19, nós temos um processo jurídico segundo a aliança. Olha, um processo jurídico. É uma alegoria onde Deus é retratado de modo imaginativo como sendo o demandante. Deus é que moveu a causa, ele é o demandante. O promotor público, o juiz, o oficial de justiça num processo jurídico contra Israel. Ou seja, Deus é tudo isso aqui. Ele é o demandante. Parece que tem alguém querendo fazer isso aí hoje, né? No Supremo Tribunal Federal, que processa, que incrimina, que julga, que isso, faz aquilo. Infelizmente, irmão, não vou entrar nesse mérito aí, vamos pensar nas coisas de Deus que é melhor. Mas aqui, nessa alegoria, olha só, Deus é o demandante, o promotor público, o juiz, o oficial de justiça, num processo jurídico contra Israel, que é o réu. E no caso da igreja, que hoje é o Israel de Deus, nós somos esses, os condenados. Estamos dentro desse processo aí. O réu contém uma carta rogatória, uma acusação, as evidências e um veredito. Olha só, irmãos, que coisa linda é a palavra de Deus. Ela mostra claramente tudo isso que estamos vendo aqui. Em Isaías 3, 13 e 14, a instauração do processo. Isaías 3, 14b e 16, a acusação formal é anunciada. Em Isaías 3, 17 a 26, a sentença condenatória e prolatada em juízo. O povo de Deus iria sofrer. Quando nós estudamos os profetas, né, o que nós aprendemos? A classificação das profecias. Então, as profecias elas são preditiva, progressiva e escatológica. Aqui, nesses textos, inclusive na instauração desse processo aqui, visto aqui por esse escritor teólogo, o Gordon Fee e Douglas Stuart, justamente entra nessa classificação, as profecias preditivas. Deus está predizendo ali, vai acontecer o julgamento de Israel. Inclusive, por exemplo, o livro de Joel, o tema do livro de Joel é o juízo de Deus. O livro de Amós é o juízo de Deus. Veja só. Mas é um juízo que vai ocorrer naqueles tempos, diante das profecias preditivas, que muitas vezes ela tem também uma dupla referência. Ela pode ser também progressiva, vai acontecendo lá na frente, mais um pouco lá, e pode ser escatológica, que vai acontecer no final. Eu sei que os irmãos não precisam gravar tudo isso, mas é só para vocês terem uma ideia de quanto que a teologia é maravilhosa e quanto ensinamento ela não nos traz. Ela não nos traz. Agora, nesse texto que nós acabamos de ler, aqui do Evangelho de São João, veja bem, Jesus está dizendo que ele não veio para condenar ninguém. Não veio. Jesus, ele é o Salvador. Ele veio para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Porque o Pai mandou Jesus ao mundo, enviou Jesus ao mundo, para que o mundo fosse salvo por Jesus. Não é pelos nossos méritos. Tem muitas filosofias religiosas que trazem o ensinamento de que a pessoa deve se esforçar, lutar para alcançar a salvação. Não existe esse mérito. Não existe. A salvação, ela é por Jesus. Nós precisamos crer em Jesus de verdade, com exclusividade.
Nós não podemos querer crer em Jesus e querer acreditar no apóstolo São Pedro, querer acreditar no santo Moisés, ou qualquer um dos outros santos que estão no céu. Deus fala: não, eu não mando vocês fazerem isso aí. Eu sei que aos ouvidos da religiosidade, de muitos grupos, isso dói, mas é uma verdade que Deus fala, não sou eu. Deus, ele diz isso. Então, é com exclusividade que nós devemos buscar Jesus, somente Jesus. Ele não... Vocês conhecem alguém? Todos vocês que estão aqui hoje, sejam sinceros, né? Quantos de vocês acreditam que mais alguém morreu na cruz além de Jesus para salvar a humanidade? Não tem ninguém, está vendo? Silêncio absoluto. Não existe ninguém, só Jesus. Ah, mas e Pedro? Não, ele não morreu na cruz para salvar ninguém, Pedro. Ah, mas e qualquer um outro santo lá no céu, que passaram aqui pela terra? Nenhum deles, irmãos. Por isso que tem que ter essa exclusividade. Essa honra tem que ser dada a quem tem a honra, e só Jesus tem. Ele veio ao mundo, deixou sua glória para morrer, para salvar a humanidade. Ele não quer ser juiz naquele dia. Ele quer ser advogado aqui. Então, quando você entra e tem conhecimento desse processo, você fala: eu preciso correr. Lembra que eu falei aqui nessas preleções, que quando Moisés, Deus fala para o povo sair do Egito, estabelece a Páscoa, Deus disse: saia depressa, com os seus cintos envolvidos nos lombos, cingidos, né? Sandálias nos pés, vocês vão comer o cabrito lá e o pão, vocês vão comer apressadamente come e sai fora, aí não é o lugar de vocês. Começa a transformação, começa a mudança. Páscoa, pesar, quer dizer mudança de trajetória, é passar por outro lado. A Páscoa significa libertação, da escravidão para a libertação. Sai da escravidão para a verdadeira liberdade. E aí eles deviam sair apressados, correndo. A ordem era essa, a ordem de Deus. Nós já vimos aqui. Porque Deus não quer que ninguém fique lá, porque iria morrer. Se alguém desobedecesse, falava: não, eu já estou nessa casinha aqui há tanto tempo, né? Nossa, eu paguei lá os honorários para Faraó, eu vou ficar aqui. Ah, não, eu vou ficar aqui. Não, passa o sangue nos umbrais, vai morrer muita gente aqui hoje, e a casa que não tivesse sangue, todos morrerão. É a hora do juízo. Não ouse querer ficar aqui, saiam logo, apressadamente. Era a ordem. Deus deu a ordem por quê? Porque não queria matar nenhum dos seus filhos. Era a hora do juízo para Faraó, opressor, que durante 430 anos oprimiu Israel. Chegou a hora do juízo. Então veja, irmãos, nesse texto, Jesus diz assim: eu vim para ser luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Por isso que nós somos filhos da luz. Interessante, né? Se um dia você tiver a oportunidade, como crente, de atender uma pessoa endemoniada, você vai viver isso na prática. O inimigo não consegue olhar para a sua cara, irmão, para o seu rosto, para a sua vida. Os demônios não conseguem firmar os olhos em você quando você vai tratar uma pessoa dessa. Sabe por quê que ele fala? Eu vejo muita luz. Eu vejo muita luz aqui. Ele não consegue olhar para nós, para o crente salvo. Porque aqui diz que a luz ela não combina com as trevas. Ele se sente incomodado e não consegue olhar e tem que ir embora no poderoso nome de Jesus, que é clamado, invocado nessas horas com toda a autoridade e fé. Então veja, Jesus ele diz: eu vim para a luz do mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Pode até ter um estado de trevas, viver uma vida
dos prazeres mundanos que não agrada a Deus, que só agrada as trevas, os demônios. Você não vê isso, mas é um agrado para eles. A pessoa viver nas trevas, no pecado deliberadamente. Então, Jesus diz, eu vim para tirar vocês das trevas, da escravidão, como tirei lá o povo do Egito. Mas aí ele continua dizendo, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, veja que parece que Tiago, ele interpreta isso aqui, dizendo, sede não somente ouvintes da palavra, mas praticantes. É preciso praticar a palavra, não é ser só ouvinte da palavra de Deus. E Jesus disse, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Ele não vai julgar. Pode fazer. Não quer guardar a palavra? Deixa. Vai chegar a hora, vai chegar a nossa hora, ou a sua hora, a hora do juízo. Já tem quem o julgue. Olha só. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. A própria palavra de Jesus, a palavra de Deus. Eu falei para vocês aqui que o mandamento não é só o mandamento da palavra de Deus. É o mandamento do próprio Deus. O próprio Deus é a palavra. O próprio Deus é o mandamento. Ele não só manda, mas ele é o próprio mandamento. Jesus, ele é a palavra de Deus. É o Logos. Lá no Novo Testamento, no Evangelho de São João, quando João escreve no seu Evangelho, ele diz que Jesus é o Logos de Deus. Ele é o Verbo eterno, que se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Olha só, coisa maravilhosa. Então Jesus, ele é a própria palavra, como Deus é a própria palavra. Deus disse, haja luz, e houve luz. Mediante a palavra dele, sua autoridade. E agora Jesus está dizendo assim, olha, eu já trouxe a minha palavra de salvação. Eu sou a luz, saiam das trevas, venham para a luz, sejam salvos. Mas se você não quiser, não tem problema. Já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o julgará no seu último dia. E agora, irmãos? Vocês perceberam que a coisa é séria? É maravilhosa, não é? Amém? É maravilhosa e não é boa? Porque se você, presta atenção, para que medo? Para que o estresse? Para que a depressão? Para que a crise do pânico? Não. Nós, a igreja, deve sempre dizer, Maranata, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Então, por quê? Porque Jesus vindo é uma libertação sumária, completa, definitiva e livre de todo o sofrimento da terra. É o novo lar, a nova casa, a nova mansão, o paraíso. Imagina que coisa maravilhosa. Então, por que o medo? Não, o juízo para nós é maravilhoso. E a gente tem que dizer, venha logo, Maranata, Senhor Jesus. Venha, Senhor Jesus. E até que se Jesus voltar, antes de você morrer, você nem vai morrer, você vai ser arrebatado. Olha que bênção. Que bênção maravilhosa, não é? Então Jesus diz, olha, essa palavra o julgará no último dia, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer, o que anunciar. E sei que o mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo como o Pai me tem dito. É bênção ou não é, irmãos? É uma maravilha ou não é? Por que medo de morrer? Não, de morrer você tem medo e eu também. Por que medo da morte? A morte, sim, a morte já foi vencida. Quem tem Jesus? Que ele ressuscitou. Você está com ele?
vai ressuscitar também. E não vai ser julgado. Vai passar pelo juízo? Vai, de absolvição. Nós começamos essas pregações lendo lá o texto em Mateus, estão lembrados? Ele vai separar os bodes das ovelhas. As ovelhas, vinde bendito de meu Pai para o reino. Você é um cidadão celestial. Você não vai morrer nunca mais. Você estará num juízo de absolvição. Olha que bênção, olha que maravilha. Mas que tristeza, irmãos, para nossos familiares ainda não convertidos, ainda que não se atêm às coisas de Deus, à pregação da palavra do Senhor. Como eles ficarão nesse dia, irmãos? Como eles ficarão? Eu falei a semana passada para vocês que a Bíblia nos ensina, quando você lê essa questão do juízo de Deus, do juízo final, né? Que o nosso nome, o seu nome, o meu nome, ele precisa estar escrito no livro da vida. Nós lemos agora um texto, a irmã Nelma leu aqui na apresentação do Christopher, que no Salmo 139, a Bíblia diz que quando nós nascemos, antes do nosso nascimento, Deus ele já nos viu como uma substância ainda informe, sem forma, né? E Ele já determinou todos os dias da nossa vida, quando nenhum deles ainda havia. Olha só, irmãos. Então Deus, Ele, nesse texto mesmo do Salmo 139, ele diz, e no seu livro, no livro da vida, foram escritos toda a sua vida, todos os seus dias. Todos os seus dias estão escritos lá, o livro da vida. E aí quando nós lemos em Apocalipse, que vai falar do juízo de Deus, e nós vamos ver isso aqui ainda, tá? Eu já estou entrando nessa parte agora para você saber da sequência, né, desses acontecimentos. Em Apocalipse nós temos que havia um livro no céu, um livro selado por dentro e por fora, e que ninguém podia abrir. E o apóstolo, a quem foi revelado, São João, ele ficou entristecido, mas depois o anjo mostrou alguém que poderia abrir o livro, que era o Cordeiro de Deus. Este Jesus aqui que nós acabamos de falar, que é a luz. Ele foi achado digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Aí começam os selos dos juízos de Deus. Mas é maravilhoso, irmãos, a gente observar aí, porque você vai perceber que quando abre os livros, olha só, tem o livro da vida, presta atenção. Você fala, eu não quero, mas já está. Você já tem seu livro da vida. Deus ele tem na mão lá um livro de cada um de vocês, de cada um de nós. O dia que nasceu, antes de nascer, o que aconteceu no mês tal e tal, todas as ocorrências, presta atenção, está tudo registrado, irmão. Por isso que Paulo, ele assusta um pouco a igreja de Corinto, que ele diz assim, olha, vocês fiquem preparados, porque vocês vão de prestar conta, no dia do juízo, de tudo que vocês fizeram por meio do corpo. Está tudo registrado. Mas fala, pastor, mas e agora? Tanta coisa que eu fiz? Bom, isso vai depender só de você. Isso pode ser apagado. Deus é tão bom, né, que Ele fala assim, olha, se você me confessar, seus pecados são apagados. Isso é incrível, irmãos. Ele diz ao profeta, é como se eu jogasse o seu pecado no fundo do mar. Eu não quero nem lembrar deles. Deus é maravilhoso. Só que é preciso confessar. Então, preste atenção, nós temos o livro da vida, mas nós temos outros livros que estão registrados, aí nós vamos ver alguns, mas tem uma outra coisa importante, além dessa colocação do seu nome está escrito no livro da vida.
não só no livro da vida existencial, mas no livro da vida eterna, que é importante. Neste livro do existencial, do Salmo 139, tranquilo, todo mundo já está escrito, é determinação de Deus, está tudo registrado ali, naquele livro, todos os seus dias. Mas no livro da vida eterna, nem todos ainda estão. E o que a Bíblia recomenda? A Bíblia recomenda para nós fazermos a nossa inscrição. Olha que coisa interessante, irmãos. Toda vez, eu já prestei concurso público, né? Graças a Deus passei em dois concursos públicos, e eu me lembro que para você fazer o concurso público, vocês sabem aqui, né? Vocês que já fizeram, você tem que fazer uma inscrição, certo ou errado? Uma inscrição. Você tem que ler o edital, não é? Ler o edital, para saber se você se encaixa no perfil. Depois você tem que ir ao banco e pagar uma. Depois você tem que ir no dia do exame e prestar o concurso. Ali presencialmente. Não tem ninguém que você possa mandar, senão você perde. Você tem que estar inscrito. Se você chegar lá e não fez todo esse processo, você não vai nem fazer a prova. Imagina. E lá depois você tem que ser aprovado. Aqui também, irmãos, nós estamos vivendo esse momento. Domingo passado nós falamos da realidade da chegada ao Monte Sião, à Universal Assembleia dos Santos, do Monte Sinai ao Sião, uma nova trajetória, um outro espetáculo, um espetáculo celestial, não mais aquele que o monte famegava e as trombetas tocavam, e Deus determinou que nenhum animal poderia chegar ao monte com risco de morrer. Não, agora é a Universal Assembleia dos Santos, é chegada ao único mediador da nova aliança, Jesus Cristo. Nós estamos caminhando para aquele momento e chegaremos lá. Olha só, que coisa maravilhosa. Mas se chegarmos lá e o nosso nome não estiver escrito no livro, porque descuidamos em fazer a inscrição. Alguns de vocês aqui já foram participar de um processo desse que acabou esquecendo o dia de comparecer lá. Outro dia eu conheci uma pessoa assim, acredita que eu esqueci o dia da prova? E eu perdi esse concurso e tal, né, por falha, por displicência e tal. Então, irmãos, não podemos deixar de nos inscrever, preste atenção, isso aqui é muito importante, de nos inscrevermos no livro da vida eterna. Seu nome, quando você faz a inscrição, é você que tem que fazer. Agora, escrever no livro da vida, quem vai escrever é Jesus, não é você. Então, quando você faz o concurso e passa lá, você passou. Quem vai dizer que você passou, que você está inscrito como novo funcionário do governo ou qualquer uma outra entidade lá, não é você. Você não tem essa autoridade. São as autoridades competentes daquele nível que você efetuou o processo. Eles vão te registrar nos livros, você foi aprovado, você está apto, não sei o que e tal, e você vai lá com toda a pompa porque você foi aprovado. Mas você fez a inscrição primeiro, hein? Você fez a inscrição, você passou pela prova, e agora você está sendo inscrito no livro daquelas entidades onde prestastes o concurso. E aqui é a mesma coisa. Como é que você vai chegar para receber aqueles prêmios? Nunca mais precisar trabalhar. O melhor concurso público que eu já vi na vida é esse. Você vai para um lugar onde você não vai trabalhar nunca mais. Imagina. Vai ser só adoração a Deus e tantas coisas que tem lá que não dá nem para contar aqui. Paulo fala que é coisas inefáveis, indescritíveis, não dá para falar. Que Paulo chegou até o terceiro céu. A Bíblia tem relatos que ela fala alguma dessas verdades que teremos lá. Teremos coisas maravilhosas.
E a vida não acaba, é vida eterna, como Jesus fala aqui, vida eterna, para você e para mim, meus amados irmãos. Então isso é maravilhoso. Então essa justiça de Deus, esse processo que estamos inseridos, nós não precisamos ficar tão entristecidos e tão assim preocupados ou em pânico, porque o juízo está chegando, o juízo virá. Não, é para me alegrar, porque agora eu serei condecorado, agora eu vou estar lá, eu sei o que eu fiz, a minha inscrição. Você pode estar perguntando, como farei a minha inscrição, amados? Alguém poderia responder aqui no auditório? Como eu preciso fazer a inscrição, pastor? Eu quero esse negócio aí. Isso é bom demais. Nossa, uma eternidade com Deus, uma vida eterna, ainda com tantas benesses que tem na eternidade, e o próprio Deus ali do meu lado, e Jesus Cristo, seres angelicais. Alguém saberia responder aqui o que é preciso fazer? Como é que se faz a inscrição? Aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Essa é a inscrição. E o segundo passo? Passar pela prova, né, irmãos? Seguir Jesus. Essa é uma parte que você vai ter que estudar, não é? Malhar, verificar lá, navegar no Google, porque você vai passar pela prova, você tem que passar. E aqui você tem que passar pela prova também. O apóstolo Pedro, escrevendo nas suas cartas, nas suas epístolas, ele diz assim: Jesus nos deixou o exemplo para que sigais as suas pisadas. E Paulo disse: se perseguiram Jesus, perseguirão também vocês. Passar pela prova. E aí nós vamos vivendo com Deus e tendo provas, e Deus vai dando superação, e nós vamos vencendo até chegar na miríade dos seres angelicais, lá na eternidade, como nós vimos lá no livro de Hebreus. E a Jesus chegou lá, e lá está o juiz nos esperando. Mas você já passou por todas as fases dos processos estabelecidos por Deus? E Deus vai dizer: ô fulano, vinde, bendito de meu Pai. Pode possuir a herança, tem uma herança para você aqui. Vai lá, procura aquele anjo lá, que ele sabe onde você vai, onde ela está. Aí vem outro de vocês aqui lá, chegando lá, ele vai ali: você eu sei, você pertencia à igreja do Jardim Daiá, hein? Conheço, o pastor Natanael já está aí, ó. Talvez eu chegue primeiro que você, né? Não sei, né? Mas veja, irmãos, olha só. E aí, aquela intimidade de família real, coisa grande, coisa pequena não. Então, o juízo é isso. Mas, irmãos, que tristeza para os demais que não querem, né? Eu quero concluir essa parte. Falaremos mais nas próximas preleções sobre a questão dos livros, dos juízos. Ali eu queria até ver isso hoje para vocês, mas não deu, né? Quando abriu um livro lá, e que João viu, falou: meu Deus, que coisa linda. Ele viu aquela multidão de gente glorificando a Deus, salvos. Mas eu quero concluir contando uma história, possivelmente uma história, com E, da Idade Média, que um crente de uma igreja, de uma daquelas igrejas naquela época, ele foi condenado à morte, que naquele estado era pena de morte. E foi condenado, e o pastor dele, o pastor daquela igreja, muito amoroso, resolveu interceder por ele, junto a um juiz da cidade, que era muito benevolente, e também era cristão, para que ele alcançasse o perdão daquela pena tão terrível que era a condenação à morte. E aí então o pastor reivindicou, e o juiz então, de uma forma amorosa, resolveu conceder a libertação.
suspender a condenação daquela pena terrível. Ele disse, então, eu quero que você vá lá, pastor, aqui está a sentença. A sentença não é má de acusação, mas você vai falar para ele, você não vai dizer que veio aqui, não vai dizer o que tem aí, você vai dizer para ele que você tem uma mensagem muito especial para que ele não seja condenado à morte. Aí o pastor foi, colocou a sentença no meio da Bíblia e foi. Pediu autorização às autoridades, olha, eu estou com autorização aqui do juiz para fazer um último pedido ali para aquele réu condenado e tal. Ele disse, olha, eu vim aqui porque eu tenho uma mensagem muito especial para você alcançar a sua libertação e não ser condenado. Ele viu o pastor com a Bíblia, ele começou a imaginar coisas, começou a pensar, já veio me dar sermão, já vai falar para mim que não sei o que e tal, para mim confessar os meus pecados. Então ele começou a pensar tantas coisas ruins, indignas. Satanás usando a mente dele para não alcançar essa libertação. Aí ele disse para o pastor, eu não quero ouvir nada que o senhor tem para me dizer. Mas eu tenho uma mensagem muito importante aqui para você. Ele disse, eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir. Eu já estou condenado e eu não quero ouvir. Irmãos, diz a história que este homem recebeu a condenação da pena de morte. Quando ele já tinha pertinho dele a libertação, a salvação da sua alma. Irmãos, isso mostra que esta realidade desse acontecimento continua acontecendo hoje. Quantas pessoas protelam, amanhã o senhor vem, pastor, que eu vou ouvir a mensagem, hoje eu não quero não, mas amanhã você vai morrer, não, eu não quero. A gente pergunta, quantos de vocês querem se entregar a Jesus? Quantos querem confiar? Quantos querem se batizar? Seguir Jesus de verdade? Quantos querem? Eu não sei, uma outra hora, agora não, eu ainda estou nas trevas ainda, eu não quero deixar, e coisas por aí. Ou coisas dessa natureza, as desculpas, a falta de decisão, de tomada de decisão, e vai passando o tempo, e chega o dia da condenação. Que isso não aconteça conosco aqui, com nenhum de vocês que estão participando dessa mensagem, que todos nós possamos, sim, chegar lá preparados para receber a grande absolvição e o grande presente, o grande galardão que Jesus tem reservado para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, amém? Amém. Vamos nos colocar de pé e vamos cantar ao nosso Deus. Nós vamos cantar o hino 222. Esse hino é um convite para todos vocês que estão nos assistindo, os que estão presentes também, para que tome essa decisão, não é? Não protele mais não. Venha participar dessa grande festa de dezembro agora. Se você estiver afastado, se reconcilie com Deus hoje e naquele dia você entra conosco aqui, naquela grande festa para Jesus, né? Então esse hino está te convidando, dando essa oportunidade para você, manso e suave. Jesus ele é manso, é suave, ele não quer condenação de ninguém, vimos aqui hoje, ele não deseja condenar ninguém, mas é a palavra dele, que ele falou, que irá condenar aqueles que não querem, como esse homem que eu falei agora há pouco. Ele poderia ser salvo, né? Mas não quis, dependia dele, depende de você, meu amado irmão. Vamos cantar. Ei,
por mim. Transes de morte, por fim nos esperam. Vem tanto a ti quanto a mim. Então, vem já. Vem alma cansada. Manso e suave, Jesus convidando. Ele chama, ó pecador. Ele não estava chamando os santos, não. É você, eu mesmo, nós pecadores, né? Para o seu reino. Cantemos a última estrofe. Fazer um apelo a você, a todos vocês, os irmãos que já estão decididos, preparados, querem o batismo ou a filiação à igreja por aclamação, né, dos que estão presentes aqui hoje, ao saírem ali, na porta esquerda ali, entra naquela salinha, converse com o Vaguinho, que é o nosso líder de integração, né? Ele vai anotar o seu nome para a gente já continuar orando por vocês e esperando com alegria aquele dia chegar, que é o dia 7 de dezembro, o dia do batismo e da sua reconciliação ou da sua integração. Mas é importante que você coloque ali o seu nome, o Vaguinho vai estar lá certo, o Vaguinho recepcionando ali naquela salinha, saindo daqui à esquerda. Tá bom? Eu desejo a vocês uma boa semana, semana vitoriosa no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude nas provas, que nos console, nos conforte, nos fortaleça cada dia na sua graça. Oremos ao Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com esta igreja e todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém. Assentai-vos.